Que bom que você está aqui comigo para nós começarmos mais um estudo. Esse é o estudo 7 da lição Ouvindo a Voz de Deus, que vamos estudar hoje sobre a volta de Cristo. A volta de Jesus é uma esperança que muitos estão esperando com muito carinho, muito amor, que aguardam, acreditam de verdade na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vem buscar aqueles que querem Ele de todo o coração. Mas como vai ser a volta de Cristo? Quando Ele vai voltar? Como Ele vai voltar? Jesus, Ele vai vir na primeira vinda, na primeira vez que Ele veio à Terra. Ele nasceu na Terra como ser humano. Ele nasceu como um bebezinho, né? Ele cresceu, ele se batizou, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e ele teve a ascensão dele ao céu. Ele subiu nas nuvens do céu, como diz a palavra de Deus. E durante esse período muita coisa aconteceu. Aí, quando Jesus voltar agora na segunda vinda, vai acontecer uma coisa extraordinária. O que vai acontecer? É o próximo estudo que nós vamos estudar, certo? Então, aqui nós estamos estudando sobre a segunda vinda de Cristo, que Ele vai vir não mais como um bebezinho. Ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que nós vamos estudar hoje na Palavra de Deus. Ele não vem mais para ser machucado, Ele vem para buscar aqueles que Ele salvou. Então nós vamos, de acordo com a Palavra de Deus, ver o que fala sobre a volta de Cristo, certo? E isso é a bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores. Quando estes se depararam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. Muito sofrimento, muita tristeza, mas teve aqueles que estavam firmes, confiantes, acreditando que Jesus vai voltar e vai levar-nos ao encontro dele nos ares, certo? A sombra do mal passará, a noite do pecado terá o fim. Agora, qual é a maior promessa de Jesus que Jesus nos fez? Está em João 14, versículo de 1 a 3. Eu sei decorado, mas nós vamos ler na Bíblia, tá bom? Abra sua Bíblia em João 14, versículo de 1 a 3. Olha só o que diz lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, Jesus falou. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha a promessa que Jesus fez para todos aqueles que querem Ele na vida, tá vendo? E quando Ele for preparar lugar, voltará e vai receber para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Que promessa fantástica, promessa linda, né? Agora, como que a gente responde essa pergunta? E quando eu for vos preparar lugar, o que ele vai fazer? Ele voltarei, ele diz, né? E vos levarei para mim mesmo. Agora aí a pergunta 2, podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Teve muitas pessoas que marcaram, mas todas essas que marcaram são falsos profetas. Teve algumas pessoas que sinceramente fizeram isso, mas depois reconheceram que estavam erradas, certo? Mas aonde está na Bíblia isso? Que não é para marcar data. Mateus 24, versículo 36. Vamos ler lá? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem Jesus, somente o Pai que sabe. Isso está em Mateus 24, versículo 36. Então não, ninguém pode marcar data para a vinda de Cristo. Então ele não está atrasado. Ele não está atrasado, ele não marcou data. Mas ele deixou sinais, né? Que a gente já viu. Bom, como Jesus virá? Mateus 24, versículo 30 fala, e versículo 31, Apocalipse 1, versículo 7 e Atos 1, versículo 11. Vamos ler então o primeiro, Mateus 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
Olha só, versículo 31 agora. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esse versículo que é muito barulhento. Ele faz muito barulho. Eu fico imaginando os túmulos se revolvendo, a terra remexendo, os mortos saindo dos túmulos. Vai ter um terremoto. Porque para todas essas pessoas ressuscitarem e sair vai ser muito barulhento. Trovão, raios, vai acontecer muita coisa, certo? Então, Apocalipse 1, versículo 7, olha aqui que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, esse versículo está falando que todo olho verá. Então, é todo olho verá. Olha só, né? Todo mundo vai ver Jesus voltando. Agora, vamos ver Atos 1, versículo 11. Olha só o que diz lá. Eles disseram: varãos galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, do mesmo jeito que ele foi, todo mundo olhando para cima, ele vai voltar, todo mundo olhando para cima, todo mundo vai ver Jesus voltando, certo? Então, Cristo virá como ladrão, como está escrito em 2 Pedro 3,19, né? Que ele vai vir, ninguém vai saber quando ele vai vir, a data que ele vai vir, mas todos verão ele vindo, certo? Ele não descerá à terra, ele ficará nas nuvens, certo? Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Agora, o que vai acontecer com os mortos vivos na segunda vinda de Cristo? O que acontecerá com os mortos e vivos, fiéis, da segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer? Eu já até dei um spoiler, né? O que vai acontecer? A 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, na Bíblia está dizendo, e em 1 Coríntios 15, 51 e 54, vai acontecer uma coisa fantástica que só Deus pode fazer, ser humano não pode. Só aqueles que querem Deus vão passar por essa experiência. Aqueles que não querem, não sonham como vai ser. Mas aqueles que querem, sonham e esperam. Então, como está na Bíblia? Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Lá diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, depois nós, na época que Jesus voltar, os vivos, os que estiverem vivos, que não morreram, os que ficarmos, seremos arrebatados. Arrebatados aqui é bem na hora que Jesus está vindo, que os túmulos abriram, que os mortos, os que ficaram, estão lá. Os mortos ressuscitaram, já teve o terremoto, várias pessoas saíram do túmulos. Aqui nesse momento, os anjos vêm buscar os mortos salvos e os vivos que ficaram, e serão arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 está dizendo sobre isso. Agora em 1 Coríntios, para nós suportarmos a ida ao espaço sideral, vai ter que acontecer alguma coisa com a nossa carne, com o nosso ser, porque a gente vai em carne para os céus. O que precisa acontecer? Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só,
os mortos vão ressuscitar imortais e não destruídos, incorruptíveis, e nós também seremos transformados iguais aos mortos. O que é isso, transformado? Quem era cego de um olho, não tinha um olho, vai ter dois. Quem não tinha um braço, vai ter o braço. Os mortos vão ressuscitar e transformar, e nós vamos ser transformados. Aquele que creu, mesmo sendo com problema mental, ele creu, ele vai ser são. Aquele que não conseguia andar, vai andar. Aquele que não enxergava, vai enxergar. Aquele que não ouvia, vai ouvir. E nós vamos ser transformados, vamos ser levados, curados, transformados ao encontro dos senhores nos ares. E assim diz a palavra de Deus. Porque é necessário que o quê? Que esse corpo aqui, corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo incorruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Olha só, né? Tragada foi a morte, né? Diz lá. Então, isso é o que está escrito em 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Então, os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares, arrebatados. Mas a quando? Na volta de Jesus, quando Jesus estiver voltando, nesse momento. Não vai ser antes, está dizendo aí na Bíblia, nesse momento. Vivos fiéis serão transformados e transladados, vir ao encontro do Senhor nos ares. Agora, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer com ele? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17 e capítulo 9, versículo 6 e também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ver então primeiro, Apocalipse 6? Vamos lá. Os reis da terra, a pergunta é, o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Não estavam nem aí. O que vai acontecer com ele? Olha só, os reis da terra, os que têm grana, que não querem Jesus, que chamam o evangelho de loucura, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Olha só, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha só, isso está em Apocalipse 6, 15 e 17. Agora, Apocalipse 9, versículo 6 diz o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9, versículo 6. Olha só, eles vão querer morrer e não vão morrer. Então será de fato, agora 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, o que vai acontecer com aqueles que não se prepararam para a segunda vinda de Jesus? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Vai ser uma coisa estrondosa, maravilhosa, extraordinária. Só aqueles que querem Jesus vão ver isso e vão passar vivos por isso. Aqueles que não querem vão ter vergonha. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Vamos ver na Bíblia, João 5, versículo 28 e 29 e Daniel 12, versículo 2. Vamos lá? Vamos ler na Bíblia? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, o da vida e o do juízo. O da vida na vinda de Cristo. O do juízo quando Jesus voltar novamente, agora como uma cidade santa, para fazer juízo, fazer valer o juízo, certo?
Muitos dos que dormem, agora Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e o outro para a vergonha e o horror eterno. Então, a Bíblia fala de quantas ressurreições? Duas. A primeira ressurreição da vida e a segunda ressurreição do juízo, morte eterna. Quanto tempo existirá entre a primeira e segunda ressurreição? Vamos ver na Bíblia, Apocalipse 20, versículo 6. Olha só o que diz lá. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Então, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos. Então, na próxima lição, nós vamos falar sobre isso, certo? Que é a lição 8. Vamos falar sobre o milênio. Então, se existirá 1000 anos, qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Nós vamos cantar um canto. Então, qual será? Vamos ver em Isaías capítulo 25, versículo 9. O que diz lá? Olha só. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Olha só. Então nós vamos cantar esse hino. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Glória a Deus. Está vendo aí? Olha só que interessante, que fantástico, que extraordinário. Qual será o cântico dos salvos naquele dia? Eis que é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, é a resposta. Agora a pergunta 9. Que convite Jesus nos faz hoje? Qual que é o convite que Jesus está fazendo? Mateus 11, versículo 28 a 29. Vamos ver lá na Bíblia? Na verdade, você já sabe, mas vamos ver na Bíblia? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Cansado de quê? De ser humilhado, de não ser entendido, de não compreenderem, de você lutar e sempre o outro leva vantagem e pega o que é seu. Mas Jesus está vendo. Se entregue o seu caminho a Ele, que Ele vai fazer tudo e você vai ter um galardão quando Jesus voltar. Porque Jesus é grande, Jesus é maravilhoso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus fala, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Versículo 29 agora. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, vinde a mim, né? Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? É o que eu não quero para ninguém. Mateus 25, versículo 41. Olha só o que aqui diz lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente tem que apartar. Jesus vai falar para a gente, para que essas pessoas que não querem Ele se apartar, apartai-vos de mim. Eu não quero isso para ninguém. Aí eu quero que as pessoas aceitem, que busquem a Cristo, que vão até Ele e entreguem. Prefiram morrer a desobedecer a Deus. Prefiram querer Deus do que esse mundo, os prazeres desse mundo. Não vale cair em tentação por prazeres momentâneos. A gente vai ter uma vida eterna. Nós vamos ser transformados em imortais. E Deus, ele vai se apresentar para você que quer Ele na vida. E você vai sentir Ele em sua vida. Agora vamos recapitular a lição. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorre há 2000 anos. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Jesus veio como um bebê. Aguardamos o que? A segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14, versículo 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal.
com milhares e milhares de anjos tocando trombetas. Agora nós temos que ter um compromisso. Qual que é o compromisso? Querer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Você tem que querer isso. Assuma esse compromisso, diga sim para isso. Você tem que crer que haverá duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a morte eterna. Creia nisso. E você tem que desejar viver a vida a fim de poder morar sempre com Cristo no céu. Então que Deus te abençoe e te guie, né? E te proteja e te livre de todo o mal. E o nosso próximo estudo vamos falar sobre o milênio. E eu peço para você, ajude a esse estudo chegar a mais pessoas. Vai lá, aperta lá o sininho lá, se inscreva no canal e compartilhe esse estudo para aqueles que querem aprender sobre a volta de Jesus. Que Deus te proteja e te abençoe. E como eu sempre digo, né, João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, aqueles que querem Ele, o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo que nós vamos fazer aqui. Fique com Deus.